Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Adriana Miranda. Por aqui você encontra artesanato terapêutico, uma ferramenta para te ajudar a sair dos espaços de ansiedade e depressão e ter momentos de vida mais leve, mais alegres, mais divertidos. Então por aqui você vai encontrar muito artesanato, mas vai encontrar também muita ferramenta de expansão de consciência para te ajudar a transformar a sua vida, assim como a gente transforma uma peça crua de madeira em uma obra de arte, que são os nossos artesanatos, você também consegue transformar a sua vida. Então vem comigo, hoje é dia de aula de artesanato em madeira aqui no canal. Vocês vão ver muitas mudanças por aqui. Se você já me acompanha, você viu que as últimas aulas foram somente ao vivo e agora estou retomando as aulas gravadas para poder trazer cada vez conteúdos melhores para você. Então deixa já o seu comentário aqui nesse vídeo, me fala o que você tem de interesse em aprender por aqui, que eu vou procurar sempre trazer conteúdos que agreguem na sua vida. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, prazer, eu sou Adriana Miranda, professora de artesanato, mentora de transformação pessoal e terapeuta integrativa. Me segue já nas outras redes sociais, @adrianamiranda.artesã e @adrianamiranda.terapeuta. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações do que acontece por aqui. Vamos lá para a aula de passo a passo? Eu espero que vocês gostem. Não esquece, deixa seu comentário. E já aproveita, encaminha esse vídeo para uma amiga que gosta de artesanato, que eu tenho certeza que ela vai receber com muito amor, pensando que você lembrou dela. Um grande beijo, fiquem com Deus. Na aula de hoje, então, a gente vai fazer um quadro com uma madeira Pinus e esse aplique em MDF. Eu vou trazer aqui uma variação de uma aula que eu já dei aqui no canal e que fez muito sucesso a respeito de uma pátina espatulada. Eu vou trazer uma outra maneira de fazer a pátina para que vocês tenham variações e possam usar aí no ateliê, na casa de vocês, a pátina de diversas maneiras, tá bom? Esse daqui é um quadro de um trio de quadros que eu vou fazer e vou trazer para vocês aqui, tá? Esse daqui, ele tem... Deixa eu medir aqui. Eu vou deixar toda a descrição no vídeo aqui para vocês, na descrição do vídeo, mas essa madeira Pinus, ela tem 34 por 19 com 2 centímetros de altura, tá bom? Então, vamos lá preparar a nossa madeira Pinus. Aqui na madeira, a gente vai passar um fundo com gel envelhecedor tabaco, somente isso, tá bom? Vamos lá, então, para fazer o nosso passo a passo. A primeira etapa, então, da nossa peça é cobrir o Pinus com gel envelhecedor. Eu coloquei gel envelhecedor aqui na minha bandeja. Vou pegar aqui uma buchinha de cozinha mesmo. Vou carregar, eu umedeci a minha esponjinha lá na água, carrego bem a minha esponjinha e a gente vai cobrir o fundo da minha peça com o gel envelhecedor. A buchinha tem que estar úmida porque o Pinus ele absorve bem água, bastante água, então é sempre importante trabalhar com a esponjinha bem úmida e esticar bem, tá? Vai fazer isso em toda a volta da peça, deixando a peça com esse fundo aqui. Eu coloquei aqui na minha bandejinha duas cores de tinta. Eu escolhi
Essa tinta PVA que chama Amarelo Indiano, ela é da Gliarte. E essa mais vermelha, um vermelho queimado, chama Terra Vermelha da True Colors, é uma tinta acrílica. A gente vai usar um pincel de cerdas macias. Eu tô usando esse bem largo aqui, umedeci o meu pincel aqui na água, tirei o excesso e eu vou carregar com uma das cores. Vou fazer uma pincelada comprida, mas eu não vou dar cobertura total na minha peça. Olha, pincelo em alguns lugares, carrego um pouco mais e vou espalhando essa tinta em alguns lugares da minha peça. Evita de deixar borrar para o lado de baixo, para as laterais. Não deixa vazar. Se vazar, você já puxa aqui para não ficar feio. Ó, pega um paninho úmido, já faz isso daqui. Lava o teu pincel na água. O mesmo pincel, eu tirei o excesso lá de tinta, do amarelo. Tiro aqui o excesso. Vou carregar com o vermelho. Eu carrego dos dois lados do pincel, tá vendo? As cerdas têm tinta dos dois lados. E aí eu vou fazer em alguns outros lugares esse vermelho. Posso integrar um pouquinho aqui. Só tirar uma natinha que tem aqui, ó. Posso integrar em alguns lugares, entrar uma cor na outra. Só evita de deixar, às vezes a tinta fica paradinha e fica umas natinhas, você tira, tá? Integra, olha, pode entrar um pouquinho em cada lugar. Isso. Vamos deixar assim, não é para dar cobertura total, tá? Pode deixar o fundo com o gel envelhecedor, não tem problema. E deixa esse borrão. Quem olha fala, nossa, não vai dar em nada, né? Calma que vai ficar legal. Vamos secar agora. Agora a gente vai usar uma cera e passar em toda a peça. Eu utilizo essa cera aqui. Essa cera, ela não existe mais, ela tá fora de linha. Mas você pode usar qualquer cera que você tiver aí na sua casa. Pode ser cera própria para artesanato, pode ser a cera de chão. Eu utilizo essa, ela é cera de carnaúba própria para madeira. Então, utiliza aí o que você tiver de fácil acesso, tá? Eu peguei aqui um pouquinho no paninho e vou esticar todinha na minha peça. Eu vou passar em tudo. Lembrando que o Pinus, ele absorve bem a tinta. Então, é importante passar bastante cera, deixar secar, para ficar fácil da gente fazer o efeito da pátina aqui por cima, tá? Senão, o Pinus absorvendo muito essa cera, vai ficar mais difícil de fazer o efeito. A gente já aproveita e passa nas beiradas, em toda a peça, para deixar a nossa peça bem hidratada. E já vai fazendo todo o acabamento. É uma peça bem fácil de fazer, rápida, e vocês vão ver que vai ficar uma peça maravilhosa aí para decorar um cantinho especial da sua casa ou para você vender. Então estica bem. Ó, já vou aproveitar e passar nas laterais. Aproveitar o meu paninho. Já vou passar na parte de trás também. Essa madeira Pinus, ela tem uma qualidade excelente.
vocês viram que eu não lixei ainda a minha peça, ela não está arrepiada. No final eu vou passar uma lixa grão 400, 600, só para dar o acabamento final na minha peça, tá? Mas escolham sempre produtos de qualidade, madeiras de qualidade, para você não ter problema na tua peça. A madeira Pinus, você precisa tomar cuidado de quem você compra, porque senão, se for uma madeira cortada com ela ainda verde, a peça enverga, tá bom? E aí você tem problema para deixar ela pendurada. Já fecho aqui, vou deixar uns 10, 15 minutinhos isso secar e volto com a etapa seguinte. A cera já secou um pouquinho. Eu peguei aqui numa bandejinha tinta PVA cor branco. Essa tinta aqui que eu tô usando, ela é de parede, tá bom? Eu preparei ela, comprei uma tinta coral, fiz a diluição, deixei num frasquinho e vou utilizando conforme eu preciso. A gente vai usar um rolinho de espuma, mas se você quiser, pode fazer com o pincel também, tá? O meu rolinho seco, não hidratei ele, porque essa minha tinta, ela tá mais ralinha. Ó, carrego, trabalho bem essa tinta branca aqui na minha bandejinha. E eu vou passar em toda a nossa peça, cuidando para não deixar borrar nas laterais, tá bom? Então vem com cuidado e passa por cima de toda a tua peça. Não precisa ser uma cobertura 100%, porque a gente vai fazer a pátina e essa pátina vai tirar essa tinta aqui de cima, tá? Então deixa ela bem esticadinha, mas não precisa ter uma cobertura 100%. Se você for fazer uma peça com uma cobertura bem branquinha, aí você precisa passar 2, 3 demãos. Não é o nosso caso aqui. Então eu quero deixar só esse efeito por cima do branco, que vai descascar, então ele vai ficar em alguns lugares branco, em outros lugares vai aparecer a cor de fundo. Estica bem, pega já, separa um lencinho umedecido ou um paninho úmido para você limpar as beiradas da tua peça e não deixar o acabamento ruim, tá? Aqui dos lados, você já vai limpando o que precisa limpar. Então, pega aí o seu paninho. Deixa eu pegar um pedacinho limpo do meu pano, vou umedecer ele aqui. E já vou dar uma limpadinha aonde precisa. Para garantir o acabamento. Agora, eu vou deixar secar naturalmente essa peça. Como a gente tem cera aqui por baixo, eu não posso secar com o secador, porque senão a cera lá de baixo vai misturar com a tinta, vai virar uma bagunça e a gente não consegue fazer o efeito. Então, ou você seca isso daqui com o secador frio, se você tiver, ou você deixa secar naturalmente para depois vir com a próxima fase aqui, a próxima etapa dessa técnica, tá bom? Vamos deixar secar, eu volto com vocês já já. É rapidinho, porque lembra que o Pinus ele absorve bem a água, então isso seca bem rapidinho, tá bom? Vamos esperar e eu já volto. Peça sequinha, o que a gente vai fazer agora? Uma lixa. Eu vou usar essa lixa de parede mesmo. Se você quiser usar a branca, use a lixa que você tiver aí fácil acesso. Essa daqui é uma lixa 320. Eu não quero uma lixa muito grossa, porque eu não quero tirar toda a parte branca, tá bom? Quanto mais grossa a lixa, mais você vai tirar dessa camada branca, da tinta branco. O que a gente vai fazer aqui? Sempre venha numa posição única. Evita de você
fazer na diagonal, de você mudar a direção da sua lixa, porque vai riscar a tua peça conforme você passar a tua mão, tá bom? Então sempre testa primeiro, ó, vai passando, veja como tá o peso da sua mão e o tanto que você quer tirar dessa peça, dessa tinta. A tinta vai ficar na lixa, então você vai perceber que conforme você vai passando, isso para de sair. Então vai aí conforme o teu gosto, você pode tirar mais, você pode tirar menos, vai virando a tua lixa, olha, conforme ela vai ficando gasta, não vai sair mais, então vai mudando a posição da tua lixa. Eu gosto de passar primeiro em tudo. Faço essa primeira tirada de tinta, vai ficar bem riscado. Eu não gosto da pátina riscada desse jeito. Então, depois que eu tiro, que fica bem riscado, eu vou aprofundando e tirando mais tinta para tirar esses riscos que ficaram na peça. Então, em alguns lugares eu vou tirar mais, aí eu vou apertando a minha lixa, sinto a quantidade de tinta que vai saindo. Se eu perceber que já não dá mais, eu troco de lixa e eu vou tirando esse excesso de risco que fica na minha peça, olha, tá vendo? Então, alguns lugares eu tiro mais, outros eu tiro menos. A ideia é sempre mostrar o fundo da peça. Ó, a minha lixa já não tem mais jeito, eu vou pegar outra. Eu deixo já aqui várias lixas cortadinhas para facilitar o meu trabalho. Então, conforme eu vou usando, eu vou cortando mais. Então, ó, aperta um pouquinho mais em alguns lugares. Aonde tiver mais cera, vai ficar mais fácil de você tirar essa tinta de cima. Aonde tem menos cera, você vai apertar um pouquinho mais a tua mão. E vai sempre testando. Eu gosto sempre de tirar um pouquinho mais de tinta nas beiradas, que é onde normalmente o tempo desgasta mais, né? Vai limpando aí a tua peça, porque faz bastante sujeira. Ó, tá vendo? Vai virando a lixa. Eu vou tirar um pouquinho mais aqui. Tá vendo que já saiu aquele riscadão que tava, né? Por isso que eu não gosto de usar uma lixa muito grossa, porque senão eu tiro muita tinta e aí depois não fica o efeito que eu gosto. Eu prefiro usar uma lixa mais fininha e ir devagar para ir trazendo o efeito que eu quero para minha peça, ó. Eu vou dar umas desgastadas maiores na lateral. Limpa, olha, tá vendo? Faz bastante sujeira. Vai limpando, deixando a tua bancada limpinha para você trabalhar com facilidade, para você enxergar o que você tá fazendo. Deixa eu dobrar aqui o meu paninho, ó. Pra mim, assim já está bom, tá? Então, eu vou deixar desse jeito. E agora a gente vai para a próxima etapa da nossa técnica. Eu vou limpar toda a bancada aqui e eu já volto. A próxima etapa aqui é a gente dar uma escurecida nessa pátina. Eu não quero esse branco bem aparente aqui e nem o vermelho, o amarelo de baixo. O que eu vou fazer? Lembra lá da nossa buchinha com o gel envelhecedor? Ó, peguei lá na água a minha buchinha, peguei lá o nosso gel envelhecedor que tava separado na bandejinha. Vou carregar aqui
a minha esponjinha e vou passar por cima disso tudo. Não precisa passar muito, é só para dar uma quebrada nesse branco. Agora é questão de gosto. Se você quiser escurecer mais, você venha com o gel envelhecedor mais carregado. Se você quiser mais clarinho, você vem com ele mais diluidinho, tá? Passa aqui em tudo. Eu não quero ele muito, então eu vou passar, ó, estica bem. E depois com a buchinha, vou lá lavar a minha buchinha. Vou tirar o excesso do gel envelhecedor. Seco aqui a minha mão, ó. A buchinha limpa, eu vou dar uma passadinha aqui, porque eu quero só que dê uma escurecida de leve. Em alguns lugares, eu vou inclusive clarear um pouco mais, olha. Eu vou dar uma apertadinha na minha buchinha para fazer alguns pontos um pouco mais claros, aquilo que a gente chama de luz, né? Trazer luz à peça. Então, em alguns lugares, eu vou tirando o gel. Tá vendo como já dá um envelhecido bem bonito? Quebra um pouco aquele queimado, mas não fica um tom muito vivo, tá? O fundo da nossa peça é isso daqui. Aqui em cima a gente pode brincar com um monte de coisa agora, antes da gente vir com o nosso aplique aqui em cima. A gente pode fazer craquelê, a gente pode fazer um stencil aqui por cima, fazendo uma marca d'água, só para dar uma quebrada nessa pátina de fundo. Agora é brincar com o que você tem aí na mão, tá bom? Ficou uma parte da técnica super bonita. Esse fundo você pode usar em várias coisas, você pode usar em móvel, você pode usar em caixas, você pode fazer uma variação de cores. E nas próximas peças é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse fundo de formas variadas para vocês entenderem aí o quanto a pátina é versátil e pode ser feita de várias maneiras, tá bom? Eu vou secar e a gente vai preparar o aplique para fazer a colagem aqui em cima. Bom, eu quero dar um toque diferente aqui na nossa peça, então eu vou usar esse stencil de folhagens da Opa. E a gente vai fazer um stencil bem falhadinho, bem fraquinho, com a tinta na cor branco, tá? Eu peguei um pincel Pituá aqui, da Condor número 6. Eu não umedeço o meu pincel para fazer stencil, tá? Mas aí é de gosto, faça conforme você tá acostumado e gosta de fazer. Mas eu vou ensinar para vocês o meu jeito de trabalhar com stencil. Eu vou carregar aqui naquela tinta cor branco. Olha, eu carrego bem o meu pincel. Eu vou trabalhar bem ele aqui na minha bandeja. Bato bem para essa tinta entrar aqui nas cerdas do pincel. Vou pegar lá aquele meu paninho. Vou tirar bem o excesso dele. Tiro bem. E aí eu vou escolher algumas folhagens aqui, olha, entrando na minha peça, e vou com a minha mão bem levinha, trabalhando, trazendo essa folhagem para minha peça. A minha mão tá bem levinha e eu tô fazendo movimentos circulares, tá vendo? Olha. E aí eu vou entrando em alguns lugares, vou pegando uma folha diferente da outra. Só em alguns lugares, não precisa ser a folha inteira. Você pode pegar um pedaço da folha, colocar só a entradinha dela, olha. Isso você vai brincando com as figuras na tua peça.
É a mão bem levinha e pouquinha tinta, tá? Vou pegar uma menorzinha. Aqui eu vou trazer só a pontinha da folha. E é só essa brincadeirinha trazendo um detalhezinho para minha peça, tá? Agora a gente vai pintar o nosso aplique. Eu vou utilizar essa tinta aqui, que é a Bronze Velho da Silver Bright. Você pode usar uma tinta metálica na cor ferro, você pode usar um ouro velho, qualquer cor que seja metálica vai combinar bastante aqui. O que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar um pedacinho de fita crepe, vou colocar aqui num papel, coloquei um papel aqui embaixo para não sujar a minha bancada. Coloco aqui e vou prender o meu aplique, tá? Não reparem que agora é a hora das maritacas aqui em casa, então vocês vão me ouvir dividindo a voz com elas. Vou pegar um rolinho de espuma, umedecer com um pouquinho de álcool. Deixa eu colocar no spray aqui. Ó, um pouquinho de álcool no meu rolinho de espuma, só para dar uma leve umedecida. Vou pegar a tinta que eu coloquei aqui na minha bandejinha, vou trabalhar bem ela, carrego meu rolinho de espumas, mas eu não deixo excesso de tinta em lugar nenhum. Então, trabalha bem esse rolinho aqui e a gente vai fazer a pintura. Eu não preciso apertar a minha mão aqui, é só fazer essa cobertura devagar, para você não borrar muito as laterais, tá? Não é para deixar as laterais todas borradas. Então, a gente vai devagar cobrindo todo o aplique. Esse metálico vai deixar essa peça parecendo de ferro mesmo. Então, essa é a ideia, trazer como se fosse um aplique de ferro na nossa peça, como se fosse um portão. Então, a gente tá trabalhando com uma madeira de demolição e uma parte como se fosse um ferro antigo. O que eu posso fazer aqui? Olha, vou tirar com bastante cuidado para não quebrar o meu aplique. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu ver, acho que não vai focar aí para vocês. As beiradas ficam um pouquinho manchadas. O que eu vou fazer aqui? Das duas, uma. Ou eu venho com um pincelzinho, mas eu gosto de fazer isso daqui, ó. Com o próprio rolinho, devagarzinho, eu vou passando ele aqui para dar uma enferrujada aqui, trazer essa tinta ferro para minha peça. Posso deixar uns lugares sem, não tem problema. A ideia é que não fique parecendo borrado, é que fique realmente parecendo que em alguns lugares descascou, em outros lugares a peça tá bem cobertinha. E vocês percebem que eu não faço nada, é uma peça para ser bem rápida, bem fácil de fazer, bem divertida. Então não é para você se preocupar muito. E essa tinta, ela é bem pouquinha, olha, tá vendo? Provavelmente aí no vídeo vocês não vão conseguir enxergar. Mas deixa eu tirar isso daqui para mostrar para vocês como que ficou, olha.
Tem um pouquinho de sombra aqui na minha bancada, mas eu acho que dá pra você ver, olha. Tá vendo? O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos dar uma secadinha só de leve, porque como eu tô com pouquinha tinta, já quase secou a minha peça. Aqui tá bem quente hoje, então eu vou dar só uma secadinha de leve. Eu vou pegar aqui, olha, uma cera em pasta iridescente, é uma cera prateada, e uma cera em pasta ouro rico. Com a minha mão mesmo, ó, vou pegar um pouquinho da cera no meu dedo, vou dar uma espalhadinha. Em alguns lugares, eu vou trazer um pouquinho dessa cera prateada para dar um pouquinho de abertura nessa cor, olha. Então, em alguns lugares eu trago um pouquinho dela, e em alguns lugares eu trago um pouquinho da ouro rico. Então, espalha bem na mão, olha, e vai em alguns lugares dando uma mesclada nessas cores ouro rico, prata e o ferro. Assim você consegue dar um pouquinho de cor e vai ficar parecendo mesmo um ferro que tá mais envelhecido. Você pode fazer aqui também um efeito ferrugem com pátina cera. Você pode ir brincando aqui com essas cores mais brilhantes, tá bom? Olha que brilho bonito que fica. Depois eu vou deixar lá nas redes sociais fotos disso daqui para vocês em detalhes verem como que ficou. Pode dar uma passadinha nas beiradas. Eu vou colocar um pouquinho e eu vou misturando no meu dedo mesmo, olha, tá vendo? Vou trazendo um pouquinho disso para minha peça todinha. Ficou um brilho bem bonito. Vamos fechar tudo aqui, guardar tudo pra gente fazer a colagem da peça. Agora a gente vai colar. Eu peguei um pouquinho de cola branca. Vou carregar bem aqui o meu rolinho que eu já deixo guardadinho só pra isso. Carrego, trabalho bem o meu rolinho com a cola. E vou passar cola em todo o meu aplique, sem apertar. Eu não preciso apertar, porque eu não quero que essa cola vaze lá pro lado de trás, tá bom? Então, vou passar bem a cola com o rolinho. Passei aqui a cola branca. Posso pegar aqui a minha cola instantânea, dar uns pinguinhos aqui, olha. Em alguns lugares, só pra garantir que vai ficar bem coladinho. Cuidado só pra cola não escorrer, porque se escorrer vai ficar feio, tá? Pôs ali em alguns lugares. Vamos tirar isso daqui. Trago aqui a minha peça e vou centralizar. Eu faço meio no olhômetro, tá, gente? Eu não meço, eu vou mais ou menos, olha, por dedos. Vi que tá mais ou menos centralizado, tá tudo certinho. Lógico, a gente não vai deixar uma diferença muito grande, mas dá pra gente ter noção se tá certinho ou não. Aperto bem a minha peça. Se você quiser transformar essa peça numa peça utilitária,
eu vou fazer ela como quadro. Mas se você quiser transformar numa peça utilitária, coloca uns ganchinhos aqui embaixo, dá para fazer um porta-chaves, dá para fazer, para colocar no cantinho do café. Olha que peça linda! Você pode colocar um aplique de resina aqui e colocar no meio para ficar um quadro bem bonito. Como eu vou fazer um trio, eu vou fazer cada um numa cor diferente e vou deixar ele liso sem colocar aplique nenhum. A peça que fez o maior sucesso em todas as minhas redes sociais, ela tem um Espírito Santo de resina aqui no meio, tá bom? É uma técnica diferente, é uma variação, mas é com aplique parecido com esse. E eu coloquei uma resina do Espírito Santo também, ficou bem bonito. Então, vou deixar aqui terminando de colar para garantir que a peça vai ficar bem coladinha. Bom, gente, é isso. A peça de hoje é bem rapidinha de fazer, fácil, uma técnica muito gostosa que dá para fazer várias variações. Vocês viram aí que o vídeo foi bem rapidinho. Ela ficou assim. Acompanhem, então, as variações que eu vou fazer no restante do jogo desse triozinho de quadros que eu trouxe para vocês a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, não acredito! Vai agora, aperta o botãozinho de se inscrever e já ativa o sininho. Não esquece de mandar esse canal para uma amiga que também gosta de artesanato, que quer trazer uma vida mais leve para você, para sua vida, para o seu dia a dia. Então vamos fazer do artesanato terapêutico um meio de vida. Eu espero vocês em todas as outras redes sociais também. Um beijo grande, a gente se vê!